E aí, pessoas? Gente, então, muito bem-vindos à disciplina de Ecologia. Vou estar com vocês, eu, Pietro e o José Eugênio, sorry. Ah, agora, nesse segundo semestre de 2021, eu tô confuso, já em que semestre que a gente tá, não sei que dia da semana é, enfim, a gente vai se achar. Mas então é só um vídeo bem curtinho para localizar vocês sobre o que a gente vai ver na disciplina e como é que a disciplina está estruturada, tá bom? O próximo vídeo dessa primeira aula ele é super importante, então eu peço que vocês insistam no segundo vídeo, que é sobre montagem de figuras, tá? Mas aqui eu vou passar para vocês o esquema geral da disciplina. Então, olha só, passa o slide da agarradinha, agora vai. Então, primeira coisa, nosso cronograma. Ele vai estar disponível no Moodle, ele já está disponível no Moodle, para vocês poderem acompanhar tudo lá, tá? Mas basicamente a disciplina ela vai ser dividida em três grandes blocos de aulas, tá? Com um blocozinho final de seminários. Então, olha só, a gente vai ter um primeiro bloco, que é comigo, Moá, Paulo Henrique. Então, eu vou ficar com vocês até o dia 23 de novembro, tá bom? E 5 aulas comigo. Só notem que a quinta aula aqui é uma atividade final que eu vou passar para vocês para a gente fazer. Então, esse meu bloco ele tem tanto aula síncrona quanto assíncrona todas as semanas. Eu vou explicar melhor como vai funcionar daqui a pouco. Segundo bloco, com o Pietro, tá bom? Então, nesse segundo bloco, a gente vai ter basicamente interações ecológicas e ele tem um sistema bem parecido de aula mesclada síncrona com assíncrona, com uma atividade no final, tá? E o terceiro bloco com o José Eugênio, que são 4 aulas com ele, tá? Todas as aulas síncronas, tudo bem? Depois dessa bateria de aulas, lá no dia 8 de fevereiro, daqui 50 anos, no final da disciplina, a gente vai ter uma atividade de seminários que eu vou deixar mais explicadinho para vocês num texto e vou explicar sincronamente na nossa primeira aula, tá bom? Então, como é que vai funcionar essa mescla entre aula síncrona e assíncrona que eu vou explicar depois? Então, olha só, tanto para o bloco 1, que é comigo, quanto para o bloco 2, que é com o Pietro, o que vai acontecer? A gente deixa todas as aulas todos os vídeos de cada uma dessas aulas disponíveis para vocês no YouTube, tá bom? Então vocês têm o link no Moodle, tudo explicadinho lá. E o que vocês precisam fazer? A intenção é que vocês assistam os vídeos com no mínimo uma semana de antecedência da aula. E no final de cada vídeo, seja no vídeo ou por Moodle, tem uma atividade para vocês fazerem. É uma única atividade por semana. Normalmente uma atividade bem simples para não tomar muito tempo. Mas vocês precisam fazer essa atividade e enviar a atividade via Moodle. Vai ser feito em grupo, tá bom? A gente vai ter de novo na aula síncrona com vocês. Uma atividade a ser feita em grupo para mandar via Moodle antes do encontro síncrono. Então, por exemplo, essa aula aqui, né, no dia 19 de outubro, ela já tem uma coisa sobre construção e interpretação de gráficos. Isso quer dizer que antes do dia 19, vocês precisam assistir o vídeo, me enviar uma atividade curtinha, porque no dia 19 eu vou corrigir ela antes do encontro no dia 19. E no dia 19, na aula síncrona, eu vou corrigir com vocês, explicar o que estava bom, o que estava ruim, o que podia melhorar na atividade de cada grupo. Tudo bem? Então a intenção é que a atividade síncrona seja curta, tá? Não mais que 1 hora, só para discutir as atividades de vocês e, obviamente, tirar dúvida que vocês têm. Isso vai funcionar para cada uma das aulas. Então, terminou a aula do dia 19, já vai ter vídeo para a aula do dia 26, como atividade para vocês entregarem antes do dia 26. Tudo bem? Isso vai acontecer no bloco 1, isso vai acontecer no bloco 2. Então, no encontro síncrono, a gente tira dúvidas disso também com vocês, se ainda tiver alguma dúvida sobre isso. Quando chegar na fase 3, as aulas são ao vivo, então não tem um vídeo prévio a ser disponibilizado pelo Zé Eugênio, tá? E aqui no seminário, ela é uma apresentação de um artigo científico que vocês vão escolher, a gente vai explicar mais os detalhes para vocês, que basicamente vocês vão ter aí 15 minutos no total. Então, o ideal é que cada grupo presente até 10 minutos e a gente teria 5 minutos de pergunta, tá bom? Depois disso, a gente tem o encerramento do semestre, no dia 25 de fevereiro, e aí só a pontuação também para ficar claro para vocês que os blocos 1 e 2, essas atividades aqui, ou o bloco como um todo, né? Eu vou ter
no meu bloco 25 pontos para distribuir com vocês. Eu pontuo as atividades também. Bloco 2 do Pietro, mesmo sistema. O do Geogênio deve ser avaliação, se eu não me engano, mas a gente confirma. E o seminário, que vai valer 30 pontos, tá bom? Para a gente dividir bem a pontuação ao longo da disciplina. E é isso, a gente vai explicar melhor na aula síncrona, qualquer coisa também pode escrever para a gente. Tá bom, então vamos só entrar um pouquinho sobre ecologia, né? Então, primeira ecologia que vocês estão fazendo é Eco 1 e bem-vindos. E, basicamente, o primeiro ponto, só para a gente poder estabelecer o que é ecologia. Então, olha só, é Mobral, eu sei. Mas, a primeira coisa que a gente vai pegar é a etimologia da palavra. Então, ecologia, ela vem de oikos, que é casa, tá bom? E logia, que vocês devem ter visto em todas as disciplinas aí da graduação, é estudo. Então, é estudo da casa, tá? E, basicamente, o que a ecologia vai estudar, então, é a casa dos bichinhos, a casa das plantinhas. Então, vai ser estudar como os organismos interagem entre si e como eles interagem com o meio ambiente, como eles interagem com o mundo natural. Então, qualquer trabalho que estude, por exemplo, sistemas de predação, que são organismos interagindo entre si, sistemas, redes de interação, então quem interage com quem, qual tipo de interação tem, competição entre indivíduos, ciclagem de nutrientes que passa pelos indivíduos, depende das atividades dele, tudo isso que está estudando, a interação de um organismo com outro, seja da mesma espécie, de uma espécie diferente, ou desses organismos com o meio no qual eles se encontram, a gente está falando então de ecologia. Ela é uma área grande, ampla, que tem uma variação muito grande no tipo de abordagem aí que a gente pode fazer, tá bom? E normalmente na ecologia a gente divide ela em níveis hierárquicos de organização. Então, dentro da ecologia a gente vai ter trabalhos que focam no indivíduo e entender como adaptações individuais ao meio, a outros indivíduos, elas podem evoluir ou como elas ocorrem em tempo ecológico. Então, por exemplo, trabalho sobre seleção e adaptação, trabalho sobre evolução e história de vida, isso está no nível do indivíduo, tá? A gente vai ver em Eco 1. Depois a gente tem um nível de organização acima, que é populações. Então, agora a gente vai estar falando de vários indivíduos da mesma espécie que podem interagir num determinado local, num determinado tempo. E aí, dentro de populações, a gente tem 3 grandes grupos, 3 grandes temas aí, que é metapopulação, dinâmica populacional e estrutura de populações, tá bom? Isso também fica em Eco 1. Depois disso, a gente sobe mais um nível agora, que é interação. Interação, agora a gente vai estar falando basicamente entre indivíduos de espécies diferentes, principalmente, tá? Então, é uma coisa que não chega ainda lá em comunidades, mas é importante para entender comunidade. Então, a gente vai ter principalmente mutualismo, predação, herbivoria e competição. Tudo isso vai estar em Eco 1. Saindo disso, a gente vai chegar em comunidades. Então, comunidades, ela expande o conceito, ela vai ser agora populações de espécies diferentes que podem interagir entre si. E aí, normalmente, trabalhos tentam entender padrão de diversidade, onde que vai ter mais espécies, menos espécies, como é que elas variam no tempo e no espaço, sucessão ecológica, estrutura de comunidades, tudo isso é dentro de comunidade. E lá no final, na última hierarquia, a gente vai ter ecossistema, que agora é como os indivíduos interagem com outras espécies e com o meio, tá bom? Então, ele entra um aspecto do ambiente muito importante, que vai ter ecossistema e principalmente os temas, né, principais, ciclagem de matéria, fluxo de energia e serviços ecossistêmicos. Então, tudo isso aí é o grande cebolão que a gente chama de ecologia, e a gente divide Eco 1 e Eco 2 nesses 2 grandes temas. Então, o corte está aqui. Em Eco 1, a gente vai de indivíduos até interações. Em Eco 2, a gente trabalha principalmente com comunidades e ecossistemas. Tá bom? Então, as primeiras aulas aí comigo, lindamente, a gente vai ver seleção e adaptação e evolução de histórias de vida. Tá bom? Acho que não tem mais nada. Basicamente isso para apresentação, pessoas. Então, próximo vídeo aí, a gente já vai entrar num tema, numa aula que não é um dos temas que eu mostrei, mas que é como trabalhar com figuras. Isso vai ser crucial para a gente poder seguir todas as aulas da disciplina. Tá bom? Basicamente isso. Thank you.